Graça e paz, amados irmãos, eu sou o pastor Diego Penha e eu gostaria de hoje dar continuidade com vocês nossos estudos do breve catecismo. Nós paramos, então, ainda estamos, na verdade, no quarto mandamento, trabalhando algumas perguntas sobre ele. Nós vimos primeiro a pergunta 57, qual é o quarto mandamento? E nós vimos o texto de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8, abra comigo. É o nosso texto base dessas perguntas a respeito do quarto mandamento e nós daremos continuidade de onde paramos. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11 diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado, santíssimo, obrigado pela tua palavra, obrigado por ser um Deus gracioso, Pai. Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Obrigado pela vida da tua igreja, Senhor. Continua nos abençoando, nos guiando conforme a tua palavra, para que possamos ser fiéis ao Senhor e assim sermos abençoados pelo Senhor. O Senhor abençoa aqueles que o temem, aqueles que obedecem aos seus mandamentos. De outra sorte, aqueles que são negligentes e que não ouvem a tua voz por meio da tua palavra, eles são amaldiçoados, eles trazem para si prejuízo, dano de alguma forma. Eles deixam de ser abençoados pelo Senhor, em ter uma vida mais próspera, de todos os sentidos. O Senhor nos abençoa quando nós somos obedientes e fiéis ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, e nos ajuda a ouvir a Tua palavra e compreendermos e sermos fiéis a ela, o que nós te rogamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós estamos trabalhando, meus irmãos, o quarto mandamento e interessante, a gente já viu a pergunta 57, qual é o quarto mandamento, a pergunta 58, o que é que exige o quarto mandamento. Então, exige que consagremos a Deus, né, os tempos determinados em sua palavra, para ser um dia de descanso, santo descanso dedicado a Ele. Nós vimos também a pergunta de número 59, qual dos 7 dias designam para esse descanso semanal? Então nós vimos a ideia de que desde o princípio do mundo, né, até a ressurreição de Cristo, Deus designou o sétimo dia da semana, como nós lemos no texto de Êxodo, né, para o descanso semanal, o sábado. E desde então, depois da ressurreição de Cristo, ele designou o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. É o dia da ressurreição de Cristo, o dia da nossa esperança, o sábado cristão ou domingo. Por isso nós guardamos hoje o domingo. Nós já trabalhamos então amplamente esse assunto. E a Levítico 26 também, irmãos, é um texto que não chegamos a ver, mas ele vai trabalhar essa ideia então de que o povo de Deus ali, diante dos mandamentos do Senhor, especificamente Levítico 26 vai citar, né, esse quarto mandamento de guardar o dia do Senhor, e ele diz então que se vocês cumprirem, vocês serão abençoados, mas se vocês desobedecerem ao Senhor, vocês serão amaldiçoados, vocês vão sofrer punições, as consequências de não serem fiéis ao Senhor e cumprir e guardar os seus mandamentos. Então, essa questão, irmãos, ela é mais do que uma opção, uma ordenança do Senhor para nossas vidas e é para o nosso bem. Nós vimos então na última quarta-feira também de que modo se deve santificar o domingo, a pergunta 60. Deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Então esse é um dia, meus irmãos, o dia do Senhor. É o dia que nós descansamos de todo o nosso trabalho, de toda a nossa fadiga, de todas as nossas obras, e nós vamos dedicar ao Senhor, nos consagrar ao Senhor, nós vamos buscar mais o Senhor. É um privilégio que o Senhor nos dá, além de um dia voltado para Ele.
Então vamos ver alguns textos apenas para revisar. Levítico 23, o verso 3 diz: 6 dias trabalharás, mas o sétimo será o sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. O texto é claro, irmãos. Isaías 58, veja comigo, Isaías capítulo 58. Isaías 58, versos 13 e 14, diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Olha que interessante, aquele que cumpre os mandamentos, aquele que guarda o dia do Senhor de fato, de verdade. Olha o que o Senhor promete: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te deleitarás no Senhor. Será um dia prazeroso para você, deleitoso. E ele diz: e te sustentarei com a herança de Jacó. Eu vou sustentar você, eu vou cuidar de você. É o que Deus está dizendo. Veja também comigo Mateus 12. Mateus capítulo 12. Né? É interessante, irmãos, antes de lermos texto de Mateus, esse texto de Isaías, porque isso nos faz pensar quando muitas vezes nós somos levados, né, por um pensamento mundano, secular, de eu tenho que trabalhar todo dia, eu não posso parar, eu não posso parar o domingo porque eu vou ganhar mais dinheiro. E a gente às vezes leva esse princípio para dentro da igreja. O crente às vezes faz isso, tomado por essa ganância, esse desejo de ganhar mais dinheiro, de ser mais rico, de ser mais próspero. Às vezes ele quebra então o dia do Senhor. Vejam, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Qual a motivação que há no nosso coração? Por que você quer trabalhar no domingo, fazer tal ou tal obra? É por pura necessidade e obra de misericórdia? Ou simplesmente por uma questão, um problema no seu coração, um ídolo no seu coração que precisa ser saciado? Nós precisamos nos avaliarmos quanto a isso. E nós precisamos também, como diz o texto de Isaías, confiar no Senhor. Ele vai nos sustentar. Ele vai cuidar da gente. Se realmente não é algo necessário, então evite todo tipo de obra, todo tipo de trabalho nesse dia e dedique ao Senhor. Mateus capítulo 12, né, como estava dizendo, verso 11, 12 diz assim: Jesus respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então aqui Jesus está dando um exemplo de um trabalho por pura necessidade, de uma obra de misericórdia e por pura necessidade. Nesse caso ele diz: é lícito você fazer no sábado bem. Tinha alguém uma ovelha que ela caiu numa cova, ela caiu num buraco e talvez se ninguém a resgatasse dali ela poderia morrer. Então quanto mais ele vai dizer, interessante, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Então, esse dia do Senhor seria hipocrisia de nossa parte, alguém passando necessidade, alguém tendo algum tipo de precisando de ajuda e você se recusa a ajudá-lo por dizer: não, mas é o dia do Senhor. Eu sou cristão, eu tenho que guardar esse dia, eu não posso ajudá-lo hoje, só segunda-feira. Volte aqui na segunda-feira. Seria muita hipocrisia de nossa parte, irmãos. Qual é o Senhor a quem adoramos, a quem cremos? Então Jesus vai impactar aqueles que o indagavam, que interrogavam com essa questão de guardar o sábado de maneira legalista, né? De maneira muitas vezes errada, e ele vai esclarecer isso. Marcos capítulo 2 também, os versos 27 e 28, diz assim: Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também
do sábado. Então ele está, novamente, o contexto aqui, ele vai falar a, os fariseus, né, mais uma vez, vem querer pegar Jesus, né, fazê-lo tropeçar de alguma maneira, e porque os seus discípulos estavam pegando espigas na seara, eles estavam com fome. E os fariseus vão dizer, mas é lícito fazer isso no sábado? Jesus, então, ele depois de dar o seu discurso, ele diz exatamente isso. O sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Eles estavam com fome, era uma necessidade. Eles precisaram colher aquelas espigas. Então, a gente precisa entender que essa ideia, Jesus esclarece para nós, né? No Novo Testamento, de guardar o sábado, o dia do Senhor, que não é algo legalista, como os judeus faziam, como eles intentavam, mas o sábado foi feito por causa do homem. Foi feito para o nosso bem, para o nosso deleite, para o nosso descanso, para a nossa adoração ao Senhor. E não de uma maneira legalista, de modo que uma pessoa passando fome, ela não pode colher umas espigas, isso seria tido como algum tipo de trabalho, por exemplo, mais ou menos no texto, algum esforço que é empregado, né? Porque os fariseus, eles vão... O que é trabalho? Eles vão considerar qualquer tipo de esforço. Se você... E aí vinha uma lista, uma série de coisas que eles começaram a colocar sobre a lei, sobre o que é lícito ou não fazer nesse dia, de modo que não seja quebrado o dia do Senhor. Pode caminhar 1 milha? Pode, mas 2 milhas? Não, já não pode. Então, havia uma série de coisas assim, irmãos, que... por isso que eu falei para vocês que nós não devemos pensar simplesmente no que, o que eu posso, o que eu não posso, mas no princípio, para a gente não cair no mesmo legalismo dos fariseus. O princípio esse é o dia do Senhor. Descanse, pare, tudo que você puder fazer, todo o seu trabalho, toda a sua obra, faça nos 6 dias da semana. Dedique-se esse dia ao Senhor. Deleite nele, na adoração a Ele, na consagração ao Senhor. Esse é o princípio, é o grande princípio que nós estamos trabalhando. Então, o que é que proíbe o quarto mandamento? A pergunta 61, irmãos. O quarto mandamento, ele proíbe a omissão ou a negligência do cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por meio de ociosidade, ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Então, aqui a pergunta 61 vai tentar nos esclarecer mais, um pouco mais do que podemos e não podemos fazer nesse dia, né? E é interessante porque ele vai colocar até mesmo pensamentos desnecessários, palavras ou obras, que a gente já vinha trabalhando, né? Então, em outras palavras, não fique nem pensando em trabalho, ficando ansioso com os trabalhos que você vai precisar fazer na semana seguinte, e você fica ali angustiado, pensando nisso, naquilo, tem que resolver aquilo outro, e enche a sua cabeça. E veja, o princípio esse é um dia que você deveria se dedicar ao Senhor. Esse é um dia em que a sua mente, o seu coração tem que estar voltados para o Senhor. Você devia estar cheio da palavra de Deus nesse dia. A sua mente deve estar ocupada com a glória de Deus e não com qualquer outra coisa. Então pense sobre isso e pense se você tem guardado esse dia dessa maneira. Jeremias 17, né? Jeremias capítulo 17, verso 21, veja, diz assim: Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Lucas, capítulo 23, veja comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. A gente vai ver tanto o ensino no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, para ninguém dizer que isso é coisa apenas do Antigo Testamento. A gente vai ver a igreja primitiva, apostólica, todos eles caminhando, né, como a gente já trabalhou, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, a igreja evangélica, cristã de maneira geral, ela continua guardando esse dia.
o dia do Senhor. A pergunta 62, né? Tudo isso é evidência, uma prova, irmãos. A pergunta 62 ainda relacionada ao quarto mandamento, para a gente fechar esse assunto, então quais são as razões anexas ao quarto mandamento? As razões anexas ao quarto mandamento são, primeiro, a permissão que Deus nos concede de fazermos o uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais. O reclamar ele para si a propriedade especial do sétimo dia, o seu próprio exemplo, e a bênção que ele conferiu ao dia do descanso. Então, tudo isso só faz daquela resumida, aquela revisada em tudo que nós vimos, né? Êxodo 31, se você observar comigo, os versos 15 e 16 diz: mais uma vez, 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Também em Levítico 23:3 nós já lemos, né? Ele vai mais uma vez enfatizar isso: 6 dias trabalharás, o sétimo é o sábado do Senhor. Êxodo também 31, o verso 17, ele diz: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o sétimo dia descansou, e ele tomou alento. A Gênesis 2, verso 3, diz: e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, quero apenas fechar lembrando disso, né? À luz do Novo Testamento, do que nós vimos em Cristo e porque nós guardamos o domingo. No Antigo Testamento, como nós lemos aqui em Gênesis, também outros textos, o Senhor fez toda a sua obra em 6 dias, a obra da criação. E ao sétimo dia ele descansou, ele completou toda a obra da criação. No Novo Testamento, com a vinda de Cristo, ele faz toda a sua obra e ele foi morto numa sexta-feira, crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou num domingo. Então ele descansou, ele completou toda a sua obra da redenção. Esse é o paralelo, irmãos, a obra da criação, Deus completa no sétimo dia. A obra da redenção, Cristo o completa e descansa no primeiro dia, o domingo. Por isso nós guardamos, é o dia da ressurreição, o dia do Senhor. E nós devemos, irmãos, olhar para esse dia com santo repouso, com descanso e com uma esperança, né? Ele aponta, veja, esse dia do descanso, em que Cristo descansou da sua obra, da cruz do Calvário, da redenção por nós. Esse descanso aponta para o descanso eterno que nos aguarda em Cristo Jesus, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, e sua igreja estará eternamente com Ele, nos braços do Senhor, com santo repouso, com não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem morte. Tudo isso vai passar, nós vamos nos alegrar, nós vamos nos deleitar no Senhor para todo sempre. Esse é o nosso anseio do nosso coração, por isso nós toda semana aguardamos com tanta expectativa, com grande anseio no coração, nós nos preparamos para esse dia, para ir para a igreja, para adorar o Senhor publicamente e também para as nossas adorações particulares, para a nossa devocional, para a leitura de um bom livro cristão, para um santo repouso na presença do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado por nos instruir. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos esclarece cada dia, Senhor, mais a respeito da Tua palavra, nos ensina e que com todo esse conhecimento que nós estamos aprendendo, Pai, nós possamos ser fiéis ao Senhor. Não sejamos negligentes, Senhor, quanto aos Teus mandamentos. Não sejamos omissos, Senhor. A palavra, ela foi exposta diante de nós e se nós não a cumprirmos, então nós estamos fazendo isso deliberadamente, contra a nossa consciência. Nós estaremos pecando contra o Senhor. Nos ajude, a Deus, a guardar a Tua palavra, guardar não somente na nossa mente, mas também no nosso coração, para não pecar contra Ti. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos.